Bom, meus amores, vamos lá então reconstruir todo o raciocínio do item B do exercício 19, que a gente começou a fazer em aula, mas a gente não conseguiu concluir. Então vamos começar novamente. A gente já tinha resolvido a letra A, não é isso? Porque a gente tem um tetradecaedro, portanto um poliedro com 14 faces, né? Tetra de 4, deca de 10, então 14 faces. Aí 8 faces são triangulares, então a gente fez 8 vezes 3, deu 24 lados vindos das faces triangulares, e as demais faces octogonais, então 6 faces octogonais, 48 lados que vieram dessas faces, um total de 72 lados que a gente dividiu por 2 para achar o número de arestas. Então, a primeira informação importante foi isso aqui, do número de arestas, né, que são 36 arestas, que a gente vai precisar usar isso para o item B. Aí, beleza. Aí, vamos lá para o item B. No item B, deixa eu pegar aqui a caneta. No item B, a gente quer calcular o número de diagonais desse poliedro. Então, olha só. Vou pegar aqui, vou abrir aqui o GeoGebra para a gente dar uma olhada nisso aqui. Então, aqui no GeoGebra, ó, eu não tive como desenhar um tetradecaedro, mas eu fiz aqui um desenho de um dodecaedro só para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho tracejado em roxo uma diagonal desse dodecaedro, né? Então, uma diagonal, quando a gente se refere à diagonal do poliedro, essa diagonal, ela não pode estar contida em nenhuma face, quer dizer, ela não pode estar sobre uma face. Ela tem que ser uma diagonal que esteja passando por dentro do poliedro, que é o caso aqui dessa tracejada em roxo, né? E aí, o que a gente observa? Uma diagonal, ela liga dois vértices, ela liga dois pontos, né? Só que nem todo segmento ligando dois pontos será uma diagonal. Por quê? Por exemplo, se eu ligar esse ponto daqui com esse ponto de cá, eu tenho uma aresta. Eu não vou ter uma diagonal. Então, quando eu ligo dois pontos, eu posso ter uma aresta do poliedro, ou eu posso ter uma diagonal do poliedro, ou eu posso ter ainda, vamos ver aqui, deixa eu desenhar aqui uma diagonal da face. Por exemplo, se eu ligar esse ponto aqui a esse ponto de cá, ó, tá vendo? Aqui, deixa eu colocar isso aqui em outra cor. Vou colocar isso aqui em rosa e em tracejado. Não dá nem dando para ver que é rosa, né? Mas enfim, vamos colocar então outra cor, já que não dá para ver que é rosa. Será que laranja? Bom, laranja ficou um pouco melhor. Então, olha só, essa diagonal aqui em laranja, deixa eu girar ele para você ver. Tá vendo que essa diagonal em laranja, ela é uma diagonal da face, ó. Ela está sobre esse pentágono aqui da face do poliedro. Então, se ela é uma diagonal da face, que é bem diferente dessa roxa aqui, olha, essa roxa não, essa roxa, tá vendo? Ela tá passando por dentro do poliedro. Então, essa roxa, sim, é uma diagonal do poliedro. No entanto, essa laranja que está sobre a face, uma das faces desse poliedro, ela não é diagonal do poliedro, ela é diagonal da face. Bom, o que a gente observa, então, com isso? A gente observa o seguinte, de fato, uma diagonal do poliedro liga dois vértices do poliedro. No entanto, nem todo segmento ligando dois vértices será uma diagonal do poliedro. Ah, mas se nem todo será uma diagonal do poliedro, ele pode ser o quê? Ou ele é diagonal do poliedro, ou ele é aresta do poliedro, ou ele é diagonal da face. Então, vamos voltar lá no nosso desenho. Então, aqui, olha, nesse desenho eu tenho esse em roxo, que é, deixa eu escrever aqui, em roxo. Colocar aqui em roxo. Ah, deixa eu só colocar isso aqui como uma observação. Volto a dizer, como eu não consegui construir um tetradecaedro, que é o do exercício, eu fiz uma construção do raciocínio utilizando um dodecaedro, que não é o poliedro do exercício. Isso aqui foi só para a gente construir o raciocínio. Então, olha só, aqui eu liguei dois vértices desse dodecaedro, obtendo desão, onde esse desão é diagonal do poliedro.
Opa, diagonal do poliedro. No entanto, vou fazer aqui em outra cor. Se eu ligar, vou fazer até assim, olha. Vou colocar ele mais fininho. Se eu ligar dois vértices aqui, ó. Se eu ligar, por exemplo, esses dois vértices, aí eu vou ter, vou chamar de... Aqui nem tá aparecendo, né, que é em verde. Deixa eu fazer assim. Olha aqui. Aqui em verde, eu vou ter uma aresta. Azinho é aresta do poliedro. E mais ainda, se eu ligar dois vértices assim, agora eu vou fazer em rosa, vamos colocar aqui mais fininho. Olha aqui, se eu ligar, por exemplo, esse vértice daqui com esse vértice de cá, eu tenho uma diagonal da face, que eu vou chamar de Dzinho. Então, Dzinho é diagonal da face. Ah, então, peraí. Eu quero encontrar as diagonais do poliedro. A gente sabe que as diagonais do poliedro ligam dois vértices. Então, eu vou ver aqui todos os modos que eu tenho de ligar, de escolher dois vértices do poliedro, que é a combinação de N com taxa 2, onde o meu N quem é? O meu N é o número de vértices do tetradecaedro, que a gente já tinha encontrado, ele tem 24 vértices. Ou seja, a combinação de 24 com taxa 2 são todos os modos que a gente tem de ligar dois vértices. Combinação de 24 com taxa 2 vai dar 24 vezes 23 sobre 2, que é 12 vezes 23, que vai dar, eu vou resolver isso como 10 vezes 23, que é 230, mais 2 vezes 23, que é 46. Então, isso aqui dá 276. Então, eu tenho 276 modos de escolher dois vértices. Só que nem toda escolha de dois vértices vai ser uma diagonal do poliedro. Então, veja bem, o número de diagonais do poliedro, que a gente chamou de Dzão, mais o número de arestas do poliedro, que a gente chamou de Azinho, mais o número de diagonais das faces, vai dar 276. Por quê? Porque quando eu escolho dois vértices do meu poliedro, eles podem formar uma diagonal do poliedro, que é o caso do Dzão, que é essa aqui interna, que está passando dentro do poliedro, ou eles podem formar uma aresta, caso sejam dois vértices adjacentes, ou eles podem formar uma diagonal da face, caso esse segmento esteja sobre a superfície, quer dizer, sobre uma face. Então, se o que a gente quer é o Dzão, a gente vai ter que, desse 276, diminuir a quantidade de arestas, que a gente já tinha encontrado lá em cima. Vamos ver lá quanto é que deu. A quantidade de arestas, ó, tinha dado 36. Então, daqui, a gente vai ter que diminuir 36, que é a quantidade de arestas, e diminuir o número de diagonais das faces. Aí, quantas diagonais a gente tem nas faces? Vamos ver lá. A gente tem 8 faces triangulares. Bom, nessas 8 faces triangulares daqui, ó, quando a gente tem um triângulo, o triângulo não possui diagonal. Não possui diagonal. Então, eu não preciso me preocupar com as faces triangulares, porque elas não têm diagonais. No entanto, a gente tem 6 faces octogonais. Então, eu preciso descobrir quantas diagonais tem no octógono. Quer dizer, eu tenho que encontrar o número de diagonais de um octógono. Como? Um octógono tem 8 vértices. Então, para eu encontrar o número de diagonais de um octógono, eu vou fazer combinação de 8 com taxa 2, porque é todos os modos de dentre os 8 vértices eu escolher 2, só que nem toda escolha de 2 vértices será uma diagonal. Por quê? Pode ser um lado. Então, daqui eu tenho que diminuir o número de lados, que são 8. Aqui eu estou diminuindo o número de lados,
Que seria o seguinte, ó, vamos voltar lá no GeoGebra para a gente dar uma olhada. Aqui, ó, vou construir. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Não. Deixa eu pegar aqui para a gente construir. Cadê? Essa outra janela. Aqui eu não estou conseguindo fazer. Vamos pegar aqui um outro. Pronto, aqui polígono regular. Eu quero um polígono regular. Não estou mostrando. Espera aí. Pronto, aqui. Pronto, vamos lá. Então, eu quero aqui fazer um octógono. Ó, então, eu quero um polígono regular, fazer aqui 2 pontos, 2 vértices. E agora eu quero um octógono. Então, eu quero com 8. Tá lá. Deixa eu chegar isso aqui para baixo. Então, olha só o que eu estava te mostrando. Olha, quando a gente tem um octógono, quando a gente escolhe 2 vértices, se eu escolho 2 vértices consecutivos, que é o caso desses dois aqui, eu tenho um lado. E se eu escolho 2 vértices que não são consecutivos, que é o caso desses dois, eu tenho uma diagonal do octógono. Então, por isso que a gente fez o quê? Para achar o número de diagonais. A gente fez combinação de 8 com taxa 2. Porque combinação de 8 com taxa 2 são todos os modos da gente escolher 2 vértices dentre os 8. Só que dessa combinação de 8 com taxa 2, eu tenho que tirar 8. Por quê? Porque tem 8 lados, quer dizer, tem 8 escolhas que não são diagonais, porque são lados. Por isso, vamos voltar lá, é que aqui a gente fez combinação de 8 com taxa 2 menos 8. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso. Combinação de 8 com taxa 2 é 8 vezes 7 sobre 2, que é 4 vezes 7, que dá 28. 28 menos os 8 lados, que vai dar 20. Então, cada octógono tem 20 diagonais. Só que a gente tem quantos octógonos? A gente tem 6 octógonos. Então, a gente tem 6 vezes 20. A gente tem 120 diagonais nas faces. Então, a gente vai precisar diminuir daquele total que a gente tinha encontrado lá, 120, porque esse Dzinho aqui, lembra? Esse Dzinho é o número de diagonais da face. Então, esse Dzinho aqui é 120. Ou seja, Dzão, que é o número de diagonais do poliedro, mais 36, que é o número de arestas do poliedro, mais 120, que é o número de diagonais das faces, vai dar 276. Isso aqui dá 156. Então, Dzão vai ser 276 menos 156, que vai dar 120. Portanto, a gente tem 120 diagonais nesse poliedro, certo? Meus amores, ó, esse exercício, ele é um exercício bem difícil. Mas, assim, o importante é que agora você veja no seu tempo. Então, pega o vídeo, para em algum pedacinho que você não tenha entendido direito, sabe? Vai aos pouquinhos tentando fazer com que caia a ficha na tua cabeça, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falem que eu explico novamente.